Matéria Verde. Oferecimento Pedrinco Mix. Saudações, internauta, esse é o programa Matéria Verde, meu nome é Dibi Cury. No programa de hoje, vamos trazer um importante debate sobre as causas e perspectivas dos momentos difíceis por que tem passado Nova Friburgo e região desde os dias 11 e 12 de janeiro de 2011. Fique ligado, porque aqui a Matéria é Verde. Desde tempos imemoriais, a natureza tem transbordado em suas forças e arrastado tudo o que se interpõe em seu caminho. Atualmente, as forças naturais estão bastante aumentadas por causa do aquecimento global. No Brasil, todo ano, em dezembro e janeiro, rios voadores saem da Amazônia rumo ao sudeste, onde vão desaguar. Aqui em Nova Friburgo, esse acontecimento natural se junta a uma omissão social, o que aumenta muito a intensidade das tragédias. A permissão da ocupação desordenada das margens de rios, encostas e áreas de risco. Nós tivemos em Friburgo o 8º maior desastre dessa natureza em 110 anos. Num banco de dados de mais de 600 eventos, esse fica em 8º lugar. A gente estima que 1% das residências, são um número muito grande, vai precisar ser removido. Mais de 5.000 pessoas saíram de casa para abrigos públicos ou para casas de vizinhos e parentes em locais seguros. Um mês depois, nós temos 40 frentes de trabalho e 5 equipes de bombeiros fazendo buscas pela cidade. E o empenho é total para a volta à normalidade, que eu acredito que ainda vai demorar de 3 a 6 meses. Nós temos 121 encostas que necessitam de intervenção. Só para se comparar, em Angra dos Reis, naquele evento grandioso do verão passado, foram 4 grandes encostas. Nós temos 121 semelhantes àquelas. Então a lição que a gente precisa tirar disso é que numa obra, se nós investirmos mais 4% do que o valor geral da obra, a gente faz dessa obra uma obra muito segura. Então basta a gente gastar um pouquinho mais, segundo estudos da ONU, para termos uma obra segura, para fazermos uma construção mais segura. Nova Friburgo, igualmente ao planeta que tem limites, também excedeu seus limites. A cidade, a topografia, as condições físicas da cidade não suportam a população que hoje mora nesta cidade. A ocupação se deu de uma forma muito desordenada ao longo desse grande vale que acompanha os rios Santo Antônio, o Rio Cônego e o Bengalas, e onde reside cerca de 80% a 85% da população friburguense. O terreno aqui é escasso e, como bem escasso, ele é caro pela ausência de uma visão local das nossas autoridades em propor áreas de expansão seguras para a nossa população, para a população que estivesse chegando. Isso não aconteceu, ao contrário, eles incentivaram de uma certa forma ao abrir ruas, a calçar os morros, a levar infraestrutura de água, luz, energia elétrica, enfim, ampliando o problema. Então, esta ocupação desordenada que aconteceu em Nova Friburgo, ela é a principal causa das 1000 vidas que nós estamos imaginando que possa ter acontecido nesta calamidade. Realmente foi uma tragédia formidável em termos de quantidade de água, nós sabemos disso. É uma tragédia muito incomum, mas nós sabemos também que muitos acidentes, muitas barreiras que desceram, muitas mortes, poderiam ter sido evitadas se as coisas acontecessem no nosso país. Nós temos uma série de boas legislações, como o Estatuto da Cidade, já tem 10 anos,
Mas, infelizmente, muita coisa não é implementada por uma série de razões. Começa pela própria omissão do poder público. Deixa realmente fazer o seu trabalho de fiscalizar. Na hora da concessão das licenças, ser mais cuidadoso, não conceder licença em área não edificante, olhar a ocupação das encostas, olhar toda a ocupação da beira dos rios. Quer dizer, o poder público, ele muitas vezes se omite dessa responsabilidade legal que ele tem em fazer essa parte. Pior do que a omissão, muitas vezes ele é cúmplice. Cúmplice por uma série de razões, cúmplice para atender interesses políticos. A pessoa vai e procura um político, com cargo ou sem cargo, não importa, para dar o jeitinho. E muitas vezes o poder público concede o jeitinho. Isso não acontece só em prefeituras, não. Isso acontece no âmbito de todos os poderes. Enquanto nós não resolvermos exercer a cidadania plena e exigir do poder público que também cumpra a sua parte, continuaremos vendo irmãos nossos morrendo e patrimônio por água abaixo. Um plano diretor que foi premiado, né, pela Caixa Econômica, considerado um dos 10 melhores projetos no país e que nunca foi colocado em prática, e que ali a gente tinha, por exemplo, um conselho, né, de cidadãos para a gente resolver a questão das habitações de interesse social, das áreas de risco e etc. e tal, e que está parado e que nada foi feito, né? Quando eu fico pensando também, tá bem, agora como é que a gente vai reestruturar isso? Aí você fica pensando assim, não, tem que reunir os conselhos. Que conselhos? Cadê o nosso Conselho de Desenvolvimento Urbano e Territorial? Previsto também. Cadê? Não tem. Cadê nossa lei de parcelamento do solo? Se a gente vai reclamar que as pessoas não estão construindo nas áreas erradas, que tem risco. Cadê a nossa lei de parcelamento do solo, que já era para ter feito? Eu já trabalhei 2 vezes nela, no tempo que eu tive na prefeitura. Então, enquanto profissional, é uma frustração enorme de um trabalho que você está fazendo que não tem continuidade e que agora, em vista dessa tragédia aí, quer dizer, quanto que a gente poderia ter feito? Quantas vidas poderiam ter sido salvas, sabe, se essas coisas tivessem sido feitas? A atual crise por que passa Nova Friburgo pode se transformar numa grande oportunidade de mudança. Tragédias como essas costumam gerar fortíssimos momentos de reconstrução através da energia positiva da solidariedade e da vontade comum. Devemos aproveitar essa bela energia para transformar Nova Friburgo em uma cidade mais justa e ecológica. Muitas verdades, eu acho que vieram abaixo, né, com tudo isso, e agora é hora de pensar exatamente que caminhos tomar. Qual é o modelo de desenvolvimento que a gente quer para a cidade, para a região, né? E o desenvolvimento, ele passa por tudo, ele não passa pelo desenvolvimento econômico. A economia é um lado apenas, é uma vertente disso aí, né? A gente tem como base a cultura, porque a cultura de um povo são todos os seus hábitos, os seus costumes, o que ele come, como ele constrói, a roupa que ele usa. Então eu penso que a gente precisa realmente repensar o nosso modelo de desenvolvimento, sabe? Será que a indústria é o caminho? Será que a gente tem que crescer quantitativamente em termos de população? Ao mesmo tempo, o que fazer com essa população que já está aqui hoje nesse vale, e esse vale deu sinais claros que está super povoado. Então, assim, a gente tem muitos desafios, né? Eu acho que a criatividade é a ferramenta e a mola desse novo momento. Assim, a economia criativa, os modelos de transição, né? Fazer uma transição desse modelo de desenvolvimento, tendo a criatividade como meta, assim, novas tecnologias sociais, de organização social, de tomadas de decisão, sabe? Perceber que não só a natureza e o meio urbano, enfim, precisa ser reconstruído, mas antes de tudo, uma visão que precisa ser reconstruída, né? A visão de que lugar é esse que a gente está e que lugar é esse que a gente quer. Que os recursos que estão sendo utilizados na reconstrução da cidade, que seja também uma oportunidade de repensar a cidade como um todo e estabelecer novos rumos, novos paradigmas, onde a questão ecológica, a questão ambiental, a saúde do planeta seja levada mais a sério. Na hora que vamos reconstruir, fazer, né, habitação para as pessoas, nós temos que pensar um novo, aproveitar o momento e fazer coisas diferentes, não fazer o que nós estávamos repetindo. Porque o que nós estávamos fazendo está aí, é o resultado disso. Que a gente podia construir com autogestão, com a participação das comunidades, que a gente poderia trazer, né, a população para trabalhar junto, para a gente fazer uma cidade melhor, não só a parte que caiu, mas em tudo, uma cidade melhor para a população. Uma cidade onde as pessoas
que as pessoas gostem, que elas cuidem dela, que elas se sintam donas, que elas tivessem participado daquela construção, sabe? E eu fico pensando, tá bem, né? Não adianta chorar em cima do leite derramado. E agora? O que a gente pode fazer agora, né? Quer dizer, eu acho que a gente tinha que recuperar o nosso plano diretor, ver o que tem ali, né? Se tiver que ser mudado, tem que chamar a população, tem que discutir junto, né? Como é que nós vamos montar essas estruturas agora, junto com a população, como é que nós vamos informar para as pessoas, né? O que deve ser feito, o que pode ser feito, né? Para onde nós vamos canalizar toda essa solidariedade, que nessa tragédia toda a coisa mais bonita de se ver é a solidariedade. Nós vimos uma grande solidariedade, pessoas que perderam tudo e estavam trabalhando para ajudar outras. Eu assisti isso. Na verdade, essa é a essência da vida, o ser humano, né, solidário, esse amor, um amor divino que eu chamo, um amor que está na natureza do homem. Ele é amor, é da natureza dele. Isso não é exceção, não. Isso é a existência dele. Então, é sobre isso que nós temos que reconstruir. Não tenho dúvida disso. É sobre isso que nós temos que reconstruir, usando exatamente essa solidariedade. Nós não podemos voltar a ser como éramos, porque nós chegamos mais próximo da nossa essência. Então nós não podemos refazer simplesmente, nós temos que fazer próximo disso. Eu acho que isso é possível no momento e creio nisso com toda certeza. É importantíssimo nesse momento que realmente que existam essas forças positivas para levantar o autoestima do friburguense. Agora, é importantíssimo que o friburguense saiba que Friburgo deu muita coisa a cada um de nós. Esse é o momento de nós, friburguenses, que amamos esse pedacinho de céu, fazemos também um pouco para o Friburgo. Vamos retomar essa cidade, vamos fazer com que ela seja de novo aquela nova Friburgo pujante que sempre nós estivemos presentes, que nós participamos com alegria e com satisfação e orgulho de sermos friburguenses. Nova Friburgo deve compreender que a sua vocação mais autêntica está relacionada com a qualidade de vida. Aqui é o lugar do verde das cachoeiras, dos centros de ensino e de cultura, do turismo e da indústria limpa. Mais do que nunca, é preciso pensar para onde vamos e como vamos reconstruir a nossa amada Nova Friburgo. Fique ligado, porque aqui a matéria é verde. Matéria Verde. Oferecimento Pedrinco Mix.